Bom dia, graça e paz, amados. Bem-vindo você que está aí em forma online. Hoje vamos estar fazendo o nosso culto especial de Natal. Quero já desejar para você um Feliz Natal, que seja um Natal abençoado do Senhor. E hoje, para dar início ao nosso culto, já fizemos o nosso louvor, já fizemos a nosso administrativo. E para estar dando início ao nosso culto de Natal, eu vou estar lendo para vocês um pequeno um pequeno poema, né? Um verso que eu fiz para a gente estar comemorando. Natal. Hoje à meia-noite vamos comemorar o Natal. Mas qual realmente é o seu significado? Natal quer dizer nascer de novo, ter oportunidade de recomeçar, ter uma nova chance. Natal não veio por uma chaminé, veio pelo vento de uma virgem. Não veio do Polo Norte, veio de Deus. Não foi uma touca, foi uma manjedoura e uma coroa de espinhos. Não carregou um saco de presente, carregou o pecado da gente no peso de uma cruz. É o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Então, Natal é todos os dias ter o privilégio de nascermos todas as manhãs e todos os dias recebermos o fôlego da vida e uma folha em branco para nós mesmos escrevermos nossa história. Natal não é sobre ganhar presentes, é sobre sempre deixar Deus se fazer presente em nossas vidas. Um Feliz Natal. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Neemias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? O tema da nossa mensagem nessa manhã: aproveitando as oportunidades. Diz assim a palavra do Senhor: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva ao rei, para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã, poder estarmos na tua casa, poder agora aquietarmos o nosso coração para ouvir a tua palavra, para ouvir o assim diz o Senhor. Quero, Pai, nesse momento, pedir que essa palavra penetre, Pai, a ponto de dividir alma e espírito, junta e unida. Que haja paz, que haja alegria, que haja felicidade que procurem essa palavra. Que haja um entendimento. Tudo nós te louvamos, Pai. Tudo nós te agradecemos. Em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Muito bem. Esse versículo, duas coisas me chamaram a atenção. Porque, como eu falei, o tema da nossa mensagem, aproveitando as oportunidades, nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Mas às vezes nós não aproveitamos. Começa por aqui, quando lá no versículo 2, Neemias diz assim: então temi sobremaneira. Mas ele não deixou de aproveitar a oportunidade. Ele poderia, não, temeu, né? Poderia ter ficado calado, não, estou bem, só uma pequena indisposição, mas eu estou bem. A tristeza que eu estou um pouquinho disposto. Ah, não. Ele aproveitou aquele momento.
como diz aí o pessoal, né? O não nós já temos, né? Então ele aproveitou aquele momento. Muito bom, eu vou falar o que está acontecendo. E aí ele se reporta ao rei e diz, olha, como eu deveria estar alegre, como eu poderia estar alegre, feliz, sorridente, se a cidade que estão, os sepulcros dos meus pais estão lá queimando as portas. E o rei também poderia dizer para ele, ó, tem nada a ver com isso. O problema não é meu. Mas não. Nós sabemos a história. O rei vai, ajuda, carta, pessoas, ele vai reconstruir a cidade de Jerusalém. O que eu quero que entendamos nessa manhã? Nós não podemos deixar de aproveitar as oportunidades. Mas tem que ter, no momento que ela chegar, você tem que ter tranquilidade para entender. Porque pode, de repente, ser colocado diante de você uma pessoa de um padrão, nesse caso aqui é o rei. Imagina você, de repente, sendo colocado diante do presidente da República, sem mais nem menos. Você vai ficar desorientado? O que os seguranças vão fazer comigo? Como é que tudo isso aconteceu? E aí ele ainda vira para você e diz assim, o que eu posso fazer por você? Imagina você ser colocado de repente diante do dono da empresa que você trabalha, ele te chama e fala, no que eu posso te ajudar? E aí você fica desorientado, fica sem saber o que fazer, mas ao ser indagado pelo rei, ele não respondeu que era só uma indisposição, mas ele viu ali uma oportunidade. Aí o versículo 4 diz assim, dize-me, ó rei, que me pedes agora? Perdão. Disse-me o rei, que me pedes agora? O rei perguntou para ele, o que você quer, Neemias? Aí ele tem a atitude que todos nós devemos ter. Ele poderia dizer assim para o rei, vê o que o senhor fazer por mim. No que o senhor pode me ajudar? Mas não. O versículo continua e diz o seguinte, então orei ao Deus do céu. Ele procurou sabedoria com o Senhor para poder se reportar ao rei de uma maneira que houvesse uma resposta positiva para ele. Então, isso também é outra coisa. Às vezes, que oportunidade foi essa? E aí você pede algo, não vai resolver nada para você. Então, você tem que ter sabedoria, orar a Deus, para poder fazer a petição que você tem. Depois que ele faz isso, depois que ele é indagado pelo rei, depois que ele ora, depois que ele fala com o rei, o que acontece? Neemias sai, com cartas, Neemias consegue as madeiras que deveriam ser necessárias para lá, para a reconstrução da cidade de Jerusalém, e ele consegue reconstruir a cidade. Fácil, né? Coisa rápida, tranquila. Só que tem um detalhe. Nunca você vai estar sozinho. Sempre você vai ter alguém que vai tentar tirar você do caminho. Você sempre vai ter alguém que vai levar você para um lugar, tentar levar você para um lugar onde você vai perder todas as bênçãos que o Senhor colocou. Assim como os amigos de Jó foram até ele para falar para ele que ele estava em pecado, que aquilo que estava acontecendo que ele estava em pecado, e uma série de coisas. Aqui também não ficou diferente com Neemias. Aconteceu o quê? Veio lá Sambalat e começaram a querer tirar Neemias aqui. Sempre surgirão opositores para tentar te tirar do caminho do Senhor e afastar as promessas que o Senhor tem para a tua vida. Pode ter certeza disso. Provérbios capítulo 15, versículo 3.
Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, a primeira coisa que você tem que ter a certeza é que o Senhor é contigo e Ele está contemplando as tuas atitudes. Ele está contemplando a tua maneira de proceder. Em todo lugar. Não adianta você na igreja, estar lá passando por santo e lá fora, entendeu? Está vivendo uma vida. Mas eu não posso ter uma vida social lá fora. Você pode ter vida social e deve ter a sua vida social, só que você tem que ser exemplo. Não é isso. Faz a diferença. Você está lá para fazer a diferença, para você mudar a história de muitas pessoas, né? Então, o Senhor contempla o coração de Neemias quando ele recebeu a notícia do que estava acontecendo em Jerusalém. Porque ele recebe essa notícia, Neemias capítulo 1, versículo 3, diz assim: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então essa notícia chegou para Neemias, só que Neemias estava onde? Neemias estava no palácio. Neemias estava numa vida boa, estava tranquilo. Estava lá, tinha o que comer, tinha o que beber, servia alguém, era cozinheiro. Então, ele poderia nem esquentar a cabeça. Não tem nada a ver com isso, né? Quem nasceu? Realizado, não se engrandecer e tal. Mas ele não, ele se entristeceu, ele ficou chateado, ele ficou triste. Tanto que o versículo 4 diz aí o seguinte: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então, era costume da época, o jejum, eles viviam ainda no tempo da lei, e aí ele faz o quê? Ele vai prantear, ele vai chorar, ele vai lamentar tudo aquilo que está acontecendo lá na cidade. Poderia pensar assim: que está lá são só os ossos, deixa isso para lá. Mas não, ele se entristeceu. E por ele ter se entristecido, o Senhor contemplou essa atitude de Neemias. E preparou para ele o quê? Uma grande oportunidade. Bom, vamos transportar para a palavra profética que nós estamos recebendo já desde o início do mês. Abriu para Neemias o quê? Uma grande porta. Porque, mas eu não tenho nada, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como comprar nada, eu não tenho como resolver essas coisas, então eu não tenho como resolver isso. Então, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada, deixa para lá. Mas ele chorou, ele entristeceu, ficou visível, e o Senhor também deu aquele toquezinho especial no rei, para o rei nunca te vi triste, você está sempre sorridente, você sempre vem aqui me atender com um sorriso, sempre tranquilo, mas hoje você está triste, o que está vendo? Nós vemos, ele temeu, mas não perdeu a oportunidade. Às vezes no temor, você vai ver o emprego, uma fila quilométrica. Vou entrar nessa fila para quê? Olha só, quanta gente tem na minha frente. O emprego é teu. Você perdeu porque não quis, ficou com medo de encarar aquela fila. Ficaria até mais tarde para poder fazer a sua entrevista. Então, amados, nós precisamos entender que as oportunidades chegam. Elas chegam. Só que nós temos que estar prontos. Não ter medo. Perguntou? Não é nada que vai causar problema? Nada. O que você quer de presente? Serve uma sandalinha. Não. Pede logo uma casa.
Irmão, você já tem. Ah? Tem pergunta para me dar. Pergunta lá atrás. O que você quer? O Senhor está abrindo uma grande porta. Nós não sabemos como vai chegar até nós essa grande porta. Você imagina alguém chega aqui hoje e fala assim: pastor, o que o senhor quer para a igreja? Eu só quero só o puxadorzinho aqui da minha porta. Eu quero comprar isso aqui para fazer a igreja. Pastor, o que o senhor quer? Eu quero pôr a laje. Nós não podemos perder a oportunidade. Não podemos. Se ela surge, você aproveita. Eu me recordo, há muitos anos, eu começando na minha vida de profissional, fui chamado para uma empresa para montar toda a parte de manutenção na área de química. Dessa empresa que trabalhava com equipamento médico. E aí, na hora de pedir o salário, eu pedi um pouquinho só a mais do que eu já ganhava. Poderia ter aproveitado. Se eu tivesse ouvido essa mensagem naquela época, eu tinha dobrado o meu salário. Eu tinha aproveitado a oportunidade. Porque o que eu pedisse, ele ia parar. Ele queria montar. Começamos a fazer o trabalho, foi quando ele me chamou para a área médica. E aí eu poderia também dizer assim: não, essa área não é a minha praia. Mas eu fui. E é nessa que eu estou até hoje. Já se vão quase 40 anos. Então nós temos que aprender a aproveitar as oportunidades. Porque se chegou até você, já foi para você. O que acontece? Nós estamos vivendo os últimos dias do ano de 2023. O ano da bondade do Senhor. E aí você pode dizer assim: mas até aqui não aconteceu nada diferente. A pergunta para você é: o ano já acabou? Não, ainda faltam 7 dias. O nosso Deus é Deus de milagre. O nosso Deus, ele transforma a tua vida num abrir e fechar de olhos. Ele muda a tua história da maneira que ele quiser, no momento que ele quiser, a hora que ele quiser, num abrir e fechar de olhos. E as pessoas muitas das vezes estão fazendo o quê? Estão andando para trás, não estão avançando, porque tem medo, não estão aproveitando o momento. Muitas das vezes aproveitam o momento de forma errada, porque se envolvem em coisas erradas. A famosa negociata: ó, eu te dou isso aqui, eu te dou aquilo ali, e a pessoa vai quando Deus está dizendo: olha, não vá por aí. Não entra nesse caminho aqui, eu tenho aqui uma porta aberta para você que ninguém pode fechar. E aí, entra por aquela portinha, que lá na frente vai ter um problema, lá na frente vai aparecer uma fiscalização, lá na frente vai ter caso de polícia, lá na frente vai ser uma porta fechada, lá na frente vai ser um emprego perdido, porque agiu de maneira errada. Porque esqueceu de apresentar ao Senhor a oportunidade que estava surgindo. Esqueceu de orar e falar: Senhor, esse caminho aqui. E muitas das vezes Deus diz assim: não vai por aí. Eu vou, porque eu vou perder essa oportunidade. Está perdendo uma grande oportunidade de fazer a coisa certa e ser para sempre. Então, amados, o Senhor tem nos falado que há diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. Essa profecia chegou através do nosso apóstolo, está sendo replicada a todas as igrejas, e nós estamos tomando posse. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abrirá. Eu conheço as tuas obras,
Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então ele diz o quê? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Neemias, ele acreditou que Deus podia usá-lo para fazer algo diferente. Tanto que a palavra disse o quê? Que ele orou ao Deus, a Deus. Ele apresentou ao Senhor. Assim como ele fez com Neemias, também ele quer fazer com você. Ele quer fazer com a tua vida, ele quer fazer com a tua casa, ele quer fazer com a tua família. Ele quer te usar para fazer algo diferente. Ele quer te usar para você reconstruir, muitas das vezes, uma vida. Porque, olha, para você, a gente tem como exemplo, quer te usar para mudar a história de muitas pessoas. Mas nós não deixamos. Ficamos com medo. Às vezes ficamos com medo de falar. Às vezes ficamos com medo de orar. Às vezes ficamos com medo de interceder. Às vezes ficamos com medo de dizer, olha, o melhor caminho é esse aqui. As pessoas falam o que quer e bem entende, e nós aceitamos, porque ficamos com medo. Medo até de falar o Deus que nós servimos. Medo de dizer muitas das vezes que somos evangélicos. Medo muitas das vezes de dizer, lá na minha igreja nós temos palavra. O Senhor quer te usar para fazer algo diferente. Mas para que isso aconteça, você precisa crer e conhecer o Senhor. E Ele não mudou. O mesmo Deus que falou com Neemias, o mesmo Deus que falou com Moisés, o mesmo Deus que deu o seu Filho e esteve conosco e morreu por cada um de nós, é o mesmo Deus que habita em mim, habita em você e quer falar com você todos os dias. E muitas das vezes você não escuta porque você não quer escutar, porque você fecha os seus ouvidos, porque você não dá atenção ao que Deus está falando. Sabe por causa de quê? Porque as coisas do mundo são muito melhores. Mas Deus quer fazer um grande milagre. É quando você olhar para trás, se eu tivesse tomado essa atitude, né? Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então ele não mudou. Ele é o mesmo. João capítulo 8, versículo 58. João capítulo 8, versículo 58. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Perguntaram, né, para Jesus, né? Você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? E aí ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. O nosso Deus, Ele esteve na criação. O nosso Deus, Ele esteve em todos os momentos da vida. O nosso Deus,
criou você desde antes da fundação do mundo. Mas quando você foi revestido de carne, ele estava lá. Naquela maternidade, naquele momento da concepção da tua vida, da minha vida, ele estava lá. E de lá para cá, ele está conosco todos os dias, até a consumação do céu. Cabe a nós entendermos e conhecermos o nosso Deus. Ele não, desculpe o termo acadêmico, ele nunca vai levar você para uma furada. Ele nunca vai te colocar numa situação em que você não vai ter saída. Porque antes de você ir, ele já foi. Porque ele mesmo diz que ele vai à frente, abrindo caminhos no deserto, rios nos ermos. Ele vai à tua frente, preparando a tua chegada, vai preparando a tua saída, ele vai preparando toda a tua vida, porque ele já escreveu todos os nossos dias antes que nenhum deles existisse. Então ele sabe tudo que está acontecendo e que vai acontecer, porque é ele que nos guarda. Cristo, ele não apenas ressuscitou, ele agora vive em nós. Colossenses capítulo 3. Vamos avançar um pouquinho. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, fomos ressuscitados com Cristo, vamos buscar as coisas do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a sua vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, amados, o que nós temos que fazer? Nós temos que conhecer a Cristo, procurar cada vez mais conhecer a Cristo. Mas ele está falando que ele vai colocar uma grande porta aberta. Sim. Mas se você não conhecer a Cristo, você não vai entender essa porta aberta. Neemias conhecia. E aí, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele entendeu aquele momento que ele estava vivendo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. Diz assim: a palavra do Senhor. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão. Então, Ele vive em nós. Ele está conosco todos os dias. É Ele que nos guarda. O Senhor lida com cada um pessoalmente. Ele não faz um pacote, mas Ele lida com cada um pessoalmente. A mensagem dele vem para a igreja, são vários, mas o tratamento com cada um. Porque essa mensagem, ela chega para você de um jeito, para a pastora de um jeito, para mim de um jeito, para cada um de um jeito. Porque Ele trata com cada um pessoalmente. E daqui a algum tempo, se você replicar essa mensagem, ela vai tratar com cada um de uma maneira diferente. Porque Ele trata revelando o seu cuidado para com cada um de nós. Ele trata revelando a cada um de nós o que Ele tem. Ele já preparou bênçãos sem medidas para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Creia somente que Ele é aquele que
te guarda. A palavra do Senhor diz assim: aquele que nasceu de Deus te guarda do maligno. Então não tenha medo. Não tenha medo de entrar por essa grande porta aberta que o Senhor está preparando para você. Não tenha medo de começar o próximo ano já recebendo todas as promessas que Deus tem preparado para você. Não tenha medo. Levanta a tua cabeça e avança. Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Vamos colocar de pé. Querido e amado, obrigado por essa palavra. Obrigado, Pai, por podermos ouvir a tua voz. Obrigado por entendermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Agora eu te peço, Pai, que o Senhor nos leve em paz e segurança. Que tenhamos um descanso, um dia tranquilo. Possamos ter uma virada para o Natal em família, em paz, com tranquilidade. Possamos, Pai querido, ter na nossa vida sempre o temor pelo Senhor que nos leva a parte dos lugares e abre os destaques. Te louvo e te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e das doces consolações do Santo Espírito da promessa, a gente em tua vida não só hoje, mas para todos sempre, enquanto creiam, digam amém. Deus Maria, salve de Deus. Bom domingo, Feliz Natal, graça e paz.